Olá pessoal, bom dia, mais um estudo da Palavra do Senhor, né? Toca o sininho aí, @João Celestino 3074, para você sempre estar recebendo um conteúdo da Palavra de Deus, todos os dias, tá bom? E o estudo de hoje, o que é a verdade, né? A hora da glória, a cruz e a ressurreição foi o que nós fizemos ontem. E o que é a verdade? Vamos entender isso na palavra de Deus, tá bom? Deus tem muito para nos mostrar ainda sobre toda a verdade, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e o pão de cada dia. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia, pelo maná, o pão de cada dia, que o Senhor derrama na nossa casa, na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, aonde estiverem. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre eles. Que o Senhor possa enfatizar na mente deles, no coração de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, o que é a verdade, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir até esse caminho da verdade. Graças te damos por mais um dia, pelo pão de cada dia, pela misericórdia e a paciência que o Senhor tem conosco. Nos ajuda neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. O que é a verdade, né? Muito bem. Vamos interagir junto, tá? Essa pergunta aí, o que é a verdade, feita por Pilatos, é uma das perguntas que está ecoando até hoje. 2000 anos depois, as pessoas continuam perguntando o que é a verdade. Entendeu? No mundo de hoje, não existe verdade absoluta. Mas na Bíblia existe verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Que Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18. Estamos aqui, né, em Atos. Eu vou aqui para João, capítulo 18. Estou bem aqui já. João, capítulo 18, versículo 28. 28. Está escrito assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o petróleo, né? E era cedo, e era de manhã. E eles não entraram no petróleo. Por quê? Não se contaminarem. Para não se contaminarem, eles também não entravam ali. Mas puderam, né, comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhe falar. Ele disse: que acusação trazeis contra este homem? Que era Jesus. Responderam ali os escribas, os fariseus, os doutores da lei ali na época. Responderam-se, Respondeu-se: este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Eles falaram: se ele não fosse malfeitor, nós não entregaria para você. Replicou-lhe Pilatos: tomai a vós outros e julgai segundo a vossa lei, a lei deles, judaica. Respondeu eles, os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Então a intenção deles ali não era repreender Jesus. Não, a intenção deles era matar. Eles já queriam matar Jesus. Versículo 32. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Muito bem, né? Quando você vai aí no versículo 38, está escrito assim: perguntou-lhe Pilatos:
que é haver, né? Desculpa. O que é a verdade? Pilatos perguntou, né? Versículo 38. Veja que a intenção dos líderes judaicos, queridos, era matar Jesus mesmo, tá? A intenção deles era matar Jesus, né? Eles jogavam para outro matar, né? Que hipocrisia, né? A intenção deles, né, dos líderes, era matar Jesus Cristo, porque eles poderiam julgar, os romanos poderiam julgar. Você lendo até o 38, você vê o diálogo de Pilatos com Jesus Cristo, quando você lê, até o versículo 38. No 33 fala assim: tomou, pois, Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou disseram outros ao meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? Pilatos respondeu para Jesus: a tua própria gente, os principais sacerdotes que te entregaram a mim, que fizestes então, né? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Uau! Jesus falou: quem é da verdade ouve a minha voz. Queridos, aqui você lendo até o 38, que nem nós lemos, né? Você vê o diálogo aí de Pilatos com Cristo, né? E Pilatos perguntando a Jesus se ele era o rei dos judeus. Foi a primeira ocorrência desse título, meu irmão, em João, mas não a última, viu? Tá? Veja que Jesus questionou Pilatos se aquela pergunta tinha vindo dele mesmo, tá? Ou se outras pessoas haviam falado dele para Pilatos. A pergunta, né, reverteu a situação contra Pilatos, indagando se ele compreendia, né, a quem estava interrogando. Jesus, quando respondeu a pergunta, né, reverteu a situação, indagando para Pilatos se ele estava sabendo quem ele estava interrogando. Queridos, o leitor já sabe que Jesus é o rei. Ponto final. Tá? Agora, será que o governador Pilatos sabia? Mas Pilatos respondeu com a própria pergunta de João 18:35. João 18:35, o que está escrito aqui que nós lemos? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? Né? Pilatos respondeu: a tua própria gente, os principais sacerdotes que te entregaram a mim, o que fizestes? Né? Veja bem, o leitor sabe que Jesus é rei, mas Pilatos não. Né? A própria pergunta de aqui, 18:35, essa foi uma, vamos dizer, invasiva, né? E vamos dizer assim, irritação pela aplicação escrita da pergunta de Jesus, né? A irisada, né? Na irritação pela pergunta de Jesus. Foi o primeiro passo aqui do governador Pilatos em seu afastamento da verdade. Aqui começou o primeiro passo
do governador Pilatos se afastar da verdade, se afastando da verdade. Pilatos deixou seus preconceitos bloquear sua percepção, né? Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo. Com isso, Pilatos entendeu que Jesus era o rei, né? Jesus nasceu para dar testemunho da verdade. E todos aqueles que é da verdade ouvem a sua voz, como ele falou. Então Pilatos perguntou: o que é a verdade? Pilatos perguntou: o que é a verdade? Mas não esperou a resposta, queridos. Tá? Ele não esperou a resposta. Tá? Em vez disso, saiu para tentar salvar Jesus daquela multidão. A verdade é um dom, né, de Deus. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Muitas coisas têm de verdade. Nós vamos aprender ainda. Tá? A verdade é um dos temas, meu irmão, tá? Centrais do Evangelho de João, como o verbo eterno. Em grego, o Logos. Jesus é a luz que é a verdade. Queridos, a graça e a verdade vieram por meio dele. De quem? De Jesus Cristo, como está no livro de João 1,17. Tá? Já João Batista deu testemunho da verdade, João 5,33. Tá? Já Jesus afirmou que seu pai era a verdade, João 7,28. O próprio Jesus ouviu a verdade do seu próprio pai, João 8,40. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. A palavra de Deus é a verdade, João 17,17, queridos. Queridos, a verdade absoluta está na Bíblia, tá? Nós vamos ver isso, tá? Está na Bíblia a verdade absoluta, tá bom? Hoje, milhares de pessoas perguntam: o que é a verdade? Até no dia de hoje. Em meio a mais de 40 mil igrejas cristãs, em meio a tantos que, vamos dizer, redivificam, né? Vamos dizer assim, ter a verdade, as pessoas até hoje perguntam: o que é a verdade? Né? A verdade, né, é a Bíblia. A verdade da Bíblia é absoluta. Amados, nós devemos perguntar para Jesus hoje o que é a verdade, que nem Pilatos falou. Será que Jesus vai nos responder também? Será que Jesus vai responder para todos nós? Sim. Jesus vai responder para todos nós, sim. Ele nos responde o que é a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Você está entendendo? Jesus respondeu hoje para nós. Está respondendo para você onde você está. Queridos, não adianta o Papa estar criando uma religião mundial, tá? Unindo os islâmicos, como o judaísmo e também o cristianismo, unindo tudo, não adianta. Amados, a verdade absoluta, só Jesus salva. Só Ele tem o caminho para o céu. Só Jesus. Não adianta, queridos. Só Jesus tem o caminho para o céu. Amados, a verdade absoluta, só Jesus. Só Ele salva. Só Ele tem o caminho do céu. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome nesse mundo que não seja salvo pelo nome de Jesus. Veja que só Jesus pode salvar. Tá? Ele é a verdade, queridos. Agora, o que mais é a verdade? João 7,17 fala assim na Bíblia. João 7,17. Santifica-nas na verdade, a tua palavra é verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a luz, é a lâmpada para o teu caminho, queridos. Viu?
Ela é a fonte da verdade. Só a Escritura. Se você quer conhecer a verdade, você tem que ler as Escrituras, meditar na Bíblia, porque ela vai revelar Jesus Cristo como verdade única e salvador, teu e meu, e de todos os seres humanos. Por isso que ele fala, examinai as Escrituras, porque julgai nela ter a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim, Jesus falou. Veja o que é mais verdade. Salmo 119, versículo 142. Você pode ir no Salmo 149, né? Salmo 119, desculpa. Você vai lá no Salmo 119, né? Veja o que é mais a verdade. Versículo 142, né? Olha o que está escrito aqui. A tua justiça é eterna, e a tua lei é a própria verdade. Veja só. Veja que a Bíblia fala que a lei de Deus é a verdade. Ou seja, os 10 mandamentos. Escrito pelo dedo de Deus. E dado a Moisés no Monte Sinai. Queridos, a santa lei é a verdade, a Bíblia está dizendo. Tá? Mas muitos não aceitam todos os 10 mandamentos de Deus. Principalmente o sábado. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 86. Aí, o mesmo Salmo aí. Veja o versículo 86. Olha o que está dizendo. São verdadeiros os teus mandamentos, e eles perseguiram, né, injustamente. Ajuda-me. Olha o que está escrito. São verdadeiros, né, os teus mandamentos. O 85 fala, para mim abriram as covas, né? Os soberbos que não andam, né, consoante a tua lei, são verdadeiros todos os teus mandamentos, e eles perseguiram injustamente, ajuda-me. Eles me perseguiram injustamente e me ajuda. É tanta verdade dentro da Bíblia, queridos, que é impossível você não aceitar a verdade. A verdade é Jesus como Salvador, tá? E a Bíblia como fonte da verdade. E também a santa lei de Deus. Tá? Mas muitos não aceitam esses 10 mandamentos. Principalmente o sábado. Né? Muitos não aceitam. Amados, você está seguindo a verdade hoje? Se você faz isso, então Deus te disse no livro de Isaías. Sabe o que Deus te disse no livro de Isaías? Quer ver um pouquinho aqui, ó? Se você faz isso, né? Se você é um homem que segue a verdade, né? Deixa eu achar aqui Isaías. Já achei aqui Isaías 26. Dá só uma olhada. Ó, amados, eu vou repetir. Você está seguindo a verdade? Tá? Se você está seguindo a verdade, então Jesus te disse isso, tá? Isaías 26, tá? Já cheguei aqui, ó. Versículo 2, está escrito assim, ó. Abri vossas portas, para que entre a nação justa que guarda fidelidade. Abri vossas portas, para que entre nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então Deus falou assim, é justo e abrir as portas para esses que seguem a verdade. Veja só entra os que observam a verdade. Está claro aqui, ó, Isaías 26, versículo 2, e você pode ter o Leão 3. Naquele dia, versículo 1, se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação, né, justa que guarda a fidelidade. Você é fiel a Deus? Você segue a verdade? Tem certeza?
Amanhã vamos estudar, sabe o quê? Eis um homem. Vamos ver isso na Bíblia. Porque hoje você só pegou um spoiler, viu? Tá? O que é a verdade. Porque se nós for olhar aqui dentro da Bíblia, nós vamos ver muitas coisas que é verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus é a verdade. Em primeiro lugar, Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. A Trindade, a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo são verdade. Não tem para onde você falar que não é verdade. O livro de João está recheado. O livro de Salmos. Principalmente o Salmo 19. Queridos. E só entra na verdade, aqui Isaías falou, quem é fiel ao Senhor. Só entra na casa da verdade, que é o reino de Deus. Eis o homem, amanhã, de manhã, que a paz e a graça do Senhor esteja com você, tá bom? Continua aí, toca no sininho aí para você receber todo dia um conteúdo da palavra do Senhor, nosso Deus, a verdade pura, tá bom? E até hoje tem muitas pessoas perguntando ainda, pelo mundo afora, o que é a verdade? E o que você vai dizer para ela? Então balança o sininho aí, dá um like, dá um joia, para você todo dia ter um conteúdo aí, tá bom? Tchau, pessoal, fica na paz de Deus, que Deus tome conta de você onde você estiver. E até amanhã. Tchau.